nós vamos entender. Mas eu vou falar sobre algo da visão de Deus, sobre isso que Deus falou ao meu coração com respeito a isso, tá? Então, toda liderança, ela tem um preço. Ela tem um preço. Então, em Lucas, fala assim, Lucas 14, 28 e 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se os meios para concluir, se tem meios para concluir. Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Mostra-nos que o Senhor espera que calculemos o preço de todas as coisas em nossa vida. O preço é absolutamente essencial. Descobrir a importância de se pagar o preço para conquistarmos êxito em nosso ministério é fundamental. Então, assim, toda liderança, todo trabalho que Deus nos chama a fazer tem um preço. E Deus espera que nós calculemos isso. Que nós calculemos isso. Quando Ele nos chama, Ele já nos chama assim: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Todos nós almejamos coisas grandes, mas elas não acontecem por acaso. Ela não acontece por acaso. Há uma verdade bíblica que está no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o coração do homem prova o Senhor. Prova o Senhor. O nível de crescimento nosso nível de crescimento sempre vai ser provado por Deus. Há pastores que eles se estagnam em um lugar, em um patamar, e não conseguem transpor aquilo, porque não entende preço. Não entende o preço. E Deus sempre vai nos provar nisso. Sempre vai nos provar. Era isso que Deus falava comigo na madrugada. Deus falava comigo e me mostrava algumas coisas dentro da própria palavra. Como Ele prova o nosso coração. E Ele me falava: o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o coração do homem, o Senhor prova. O Senhor prova. Então a gente acha que é simplesmente assim. Não, Deus quer que a igreja cresça. Então eu estou aqui, a igreja vai crescer. Eu estou pregando, eu estou fazendo. Mas Ele conhece o nosso coração. E tem coisas que nós fomos chamados para ser bênção na história e na vida. Mas se o nosso coração não estiver firme com o Senhor, desculpa a palavra, a desgraça pode ser maior. A destruição pode ser maior. E Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a mim e você melhor do que qualquer um. E do que até nós mesmos. Então Ele sabe como nos provar. Como nos provar. E o nosso exemplo vai ser Abraão. Abraão. Quando Deus decide formar uma nação, Ele chama Abraão e diz para Abraão: chama ele. Mas Ele já chama ele pondo ele numa prova. Qual que foi? Sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Ele prova a fé de Abraão. Por quê? Família, segurança, conforto,
estabilidade. Abraão tinha tudo isso. Tudo isso. Mas o propósito de Deus com ele era muito maior. Então Deus chama ele, vai para a terra, porque eu vou fazer de você. Né? Sem destino. Até que eu vou te mostrar. Né? Vai. E Abraão, na prova, primeiro nível, ele vai. Ele provou a fé, foi, deu o primeiro passo, saiu caminhando peregrino, um preço, estava pagando um preço, deixando família, deixando tudo para trás, indo, há níveis em que Deus nos prova, há nível. Tem gente que não responde ao primeiro chamado. Sai da tua terra. Opa. Não. Deixar a família. Deixar tudo para trás. Não tem coragem não. Verdade ou mentira? A gente vê a história de Abraão, a gente lê, a gente acha que era uma coisa simples. Não era. Não era simples não. Para uma terra errante, uma terra que ele ia mostrar, que eu não sei, que eu não conheço, mas vai ser bom ou não? Vai dar certo ou não? Vai ter resultado ou não? Era só fé. Era só fé. Mas ele respondeu ao chamado. Ele foi. O primeiro passo, o primeiro nível. Depois, um segundo nível, onde Deus decide provar a fé. Então, olha, o primeiro nível é começar. Começar. Deus chama ele para começar uma nova nação. Preço, deixa para trás sua família, sua terra, deixa tudo. Vamos, me segue. E ele vai. Naquele passo de fé. Primeiro nível, começar. Segundo nível, crescer a obra. Crescer a obra. O segundo nível, onde Deus decide provar Abraão, é quando começam as guerras, ele lutando pelo crescimento. Os poços furados, tomando os poços dele, procurando a terra onde Deus havia prometido. Obrigado. As guerras, as lutas, as perseguições, a mulher dele tomada, o olho da mulher dele, medo de morrer, medo de perder, minha irmã, a separação de Ló, os conflitos internos na equipe. Ele precisava crescer, mas a fé dele estava sendo provada. A fé dele. Haviam coisas dentro dele que Deus queria tratar. E muitas dessas coisas só Deus poderia tratar com Abraão. Como esses conflitos. Porque as coisas não estavam acontecendo por acaso. A gente lê, a gente só vê história. O rei tal interessou na mulher do cara. Né? Interessou na mulher dele. Ele mentiu. Ele contou uma outra coisa. Mas aquilo não era à toa. Aquilo ali dentro dele havia todo um conflito emocional, todo um conflito de sentimentos, de fé sendo estabelecida, de dúvidas. Havia toda uma questão emocional que a Bíblia não descreve, mas tinha, porque ele falava dela depois. Ele falava, não, eu falei porque com medo de vocês me matarem. Vocês me matarem e tirarem tudo de mim. Aí Deus vai lá, entra, defende ele, a fé dele
fica estabelecida. Opa, Deus é comigo. Ó, esse homem temeu a Deus. Temeu a Deus. Ele começou a conhecer Deus. Nas experiências pessoais, Abraão e Deus. Mas tinha preço. Tinha preço. Tinha o preço. Quando levam parte da sua família, ele vai atrás, traz de volta, recupera os bens, a luta, a batalha, a guerra, o conflito interno com os servos de Ló, a separação, aí ele já tinha um outro nível de segurança. Porque veja que na conversa com Ló, né, no partir do espaço, no separar dos dois, ele chega a dizer: escolhe para que lado você quer ir. Vê para onde você quer ir. Se você for para as Campinas, eu vou para o deserto. Se você for para o deserto, eu vou para as Campinas. Escolhe. Escolhe. Ali mostrava uma integridade, mostrava uma confiança, algo que Deus estava tratando com ele. Tratando com ele. É hora de deixar. É hora de... A fé dele estava sendo provada. A fé dele. Até talvez naquele momento, os dois juntos, houvesse uma grande segurança. E Deus quisesse mudar aquela realidade. Não. Precisa que você confie em mim. Precisa que você confie em mim. Um outro nível de crescimento. Às vezes, como pastores, nós passamos os conflitos internos, separações, percas, decisões que temos que tomar, provas que nos vêm, que a gente acha que até tudo errado. Mas, na verdade, é só Deus provando o coração. É Deus passando o coração onde precisa ser provado. Financeiro. E não pensa que a prova financeira é só não ter, não. Tem uma prova muito pior que é ter. Que é ter. Não pensa você que a prova de Deus é só não ter, não. Tem uma prova muito maior que é ter. Quando você tem, e você ter a consciência que não é seu. Que é do reino. Sabe? Porque quando você não tem, é uma coisa. Mas quando a igreja cresce e você começa a ter, se você não se cuida, você para aí o seu crescimento. Você estagna aí. Porque o próprio Deus está provando o coração. Está entendendo? O próprio Deus está provando. A grande preocupação de Deus é comigo? Não. É o reino. É o perdido. Eu estou seguro nele. Eu estou seguro nele. Então qual é a visão que ele quer que eu tenha? A expansão do reino. A expansão do reino. Então se Deus trata, alguém vai lá e consagra uma grande oferta na igreja. Eu falo, opa, aleluia. Agora eu vou trocar meu carro. Agora dá para eu trocar meu carro. A prova também está aí. Você está entendendo isso? Está entendendo? Abraão tinha as campinas do Jordão. E tinha o deserto. Para ele, para qualquer homem, o melhor seria Campinas. Né? Campinas, águas, pastos verdejantes, né? Puxa vida. Tudo de bom. Mas não era isso que estava preocupado. O que ele queria? A bênção. A bênção.
assim, escolhe, ó, para onde você quer ir? Por quê? Para onde eu for, a bênção vai comigo. Ele tinha o direito. Ele tinha o direito de escolha, tinha ou não tinha? Ele tinha o direito de escolha. Ele era o tio. Ele era quem chamou Ló. Ele poderia ir falar com Ló, Ló, você fica aí que eu estou indo. Isso aqui vai ser a minha área. Ele tinha o direito. Mas ele foi para o deserto. Deixou as campinas e foi para o deserto. Ali, no deserto, a bênção de Deus foi o que fez a diferença na vida dele. Não era o que tinha lá, era o que estava sobre ele. Nós precisamos nos atentar por isso. Porque onde que Deus nos prova é exatamente nessas coisas. É exatamente aí. Olha as falas de Jesus. O que me importa é fazer a vontade daquele que me chamou. O que me importa é fazer aquilo que o meu pai mandou. O que ele queria? A bênção. Puxa vida, isso aqui é espetacular. Mas é o que o pai quer. Qual é a vontade do pai? Deus tem um projeto de crescimento. Ele chamou Abraão e disse, vem que eu vou fazer de ti uma grande nação. Esse projeto deu certo foi porque Abraão foi aprovado em cada nível da fé. Em cada provação. Que ele poderia ter estagnado ali. E nós vemos isso acontecer nos livros seguintes com reis. Reis que não honraram o chamado, que deixaram o seu coração se corromper, né? Que estavam bem, estavam avançando, mas em uma prova falhou. E não se arrependeram, se estagnaram. E foi ali até morrer. Até morrer. Até morrer. Fez. E os filhos? Continuaram fazendo o que era mal. E os filhos? Continuaram fazendo o que era mal. Por causa do exemplo. Agora nós vemos Davi, um outro homem, como rei, provado várias vezes. Errou, se arrependeu, consertou, mostrava integridade com Deus. Apesar das falhas e dos erros, mostrava um coração em Deus. Lá na frente, quando Abraão, seu filho, erra, Deus fala com Abraão, com Salomão, erra, seu filho erra, Salomão, Deus fala com ele, fala assim, olha, por causa do amor de Davi, do meu amor por seu pai Davi, eu não vou tirar você do trono, mas a sua descendência não vai permanecer. Não vai ser a sua descendência como eu havia prometido. Mas você vai permanecer. Por amor a Davi, seu pai. Olha isso, irmãos. Olha isso. A bênção de Deus sobre a nossa descendência tem a ver com o nosso comportamento diante de Deus. Com a aprovação também da nossa fé. Está entendendo isso? Então, o crescimento de Abraão veio a partir daí. A partir daí. Depois dessas provas que Deus deu para ele, o filho da promessa. O crescimento, o cumprimento, o coração provado, o cumprimento. Eu quero que você observe, porque na nossa vida é do mesmo jeito. A nossa vida é do mesmo jeito. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe como provar o nosso coração. Nada acontece por acaso. Irmãos, nem o diabo se move se Deus não deixar. Não se move se Deus não deixar. Então, essa ideia imatura da fé, o diabo está perseguindo. Ele só pode perseguir se Deus deixar. Para ele tocar na vida de Jó, ele teve que ir lá no trono,
e pedir ao Senhor, ter autorização do Senhor. Porque Deus permitiu para que ele fosse provado. Tá? Então, esse é o segundo nível do crescimento. O do crescimento. Crescimento, a nossa fé é provada. O terceiro nível, se manter no lugar alcançado. A nossa fé também é provada e tem preço. Alcançar, às vezes lá, alcançar, às vezes, o lugar não é tão difícil. Manter lá tem outra prova. Se manter lá tem outra prova. E nós vemos isso na vida também de Abraão. A promessa se cumpriu, o filho foi dado, parecia que estava tudo bem, tudo certo. Aí o que Deus faz? Quero ver se você está pronto mesmo. Quero ver se você está pronto. Se você é capaz de se manter lá. Se eu continuo sendo o Deus da sua vida. Dá lá teu filho. Teu único filho. A quem tu amas. Olha como que Deus cutuca. Dá lá teu filho. Teu único filho. Era o único filho de Abraão? Mas ele fala, teu único filho, a quem tu amas. Por que não pediu os outros? Ele sabia quem ele amava. Preço. Ele sabia que os outros, se pedisse, ele dava até 2. Só esse não. Vamos dar o de Agar também. Tem esses outros aqui. Esse aqui está mais gordinho, Senhor. E quantas vezes nós começamos a negociar com medo de perder o que Deus nos deu? Nós negociamos a nossa integridade, a nossa honestidade, o nosso caráter, com medo de perder o que Deus nos deu. Quantas vezes? Quantas vezes? Não, isso tudo. Tem que sacrificar isso aí mesmo? Eu não concordo, não. Eu acho absurdo. Acho absurdo isso aí. Mas eu só tenho o que Ele me deu. Só tenho o que Ele me deu. O que levou a aprovação de Abraão foi ele entender, ele só tinha aquele filho que Deus deu para ele. Dele mesmo não podia ter, mas Deus deu para ele. E às vezes a gente olha para nós e começamos a achar que é nosso. E enquanto a gente não sacrifica, não tem disposição de sacrificar aquilo, a gente não vai para outro nível. A gente não passa para outro nível. Olha o que aconteceu com Abraão. Olha na história o que aconteceu com Abraão pós a disposição de sacrificar Isaac. De sacrificar Isaac. Ele sabe como pedir. E eu não estou falando aqui de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de conduta, postura, amor. Onde o coração da gente se apega. E às vezes se apega naquilo que Deus deu. Um dia eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Eu falei, tem pastores aqui adúlteros. Adulterando com a noiva de Cristo. Com a noiva de Cristo. A igreja se tornou mais importante do que o próprio Senhor.
do que o próprio Senhor. Os recursos, a arrecadação da igreja, não vou chamar a atenção desse irmão, é o maior dizimista da igreja, meu Deus. Deus me livre se ele sair. Deus me livre. A gente começa a negociar aquilo que seria inegociável. Porque o nosso coração se corrompeu, não fomos aprovados naquela prova. Crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o coração do homem prova o Senhor. Prova o Senhor. E aí? Só vai para o outro nível quando passamos na prova. Pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, leva ao monte, sacrifica-o a mim. O que Abraão mostrou quando levou? Não tem nada mais importante na minha vida. A quem tu amas, o filho a quem tu amas. Mas o que ele mostra quando ele leva? Quando ele tem a disposição? Não tem nada mais importante para mim, Senhor, do que o Senhor. Ele não falou nada, mas quando o anjo chega lá e fala com ele, para, o que o anjo fala para ele? Agora eu sei quem tu amas. Olha isso, irmãos. Olha isso. Ele mostrou uma disposição de sacrificar ele começou a jornada e colocou a lenha sobre Isaac e na outra mão ele tinha a faca. Mas você vê que Deus espera até o baixar do cutelo. Sabe provar, não sabe? Senhor, te dou tudo. Nada me importa. Então pega. Leva. Põe no altar. Sacrificam. Para. Agora eu sei. Mas ele não é o Senhor? Ele não é o Senhor? Tem um negócio no nosso coração que é uma linha tênue demais. É a decisão. É a decisão. Aí olha a história depois. Olha a história depois. Toda promessa se cumpre. Abraão é falado até hoje. Exemplo, uma nação se formou sobre um nome forte. Abraão. Um nome forte. O de Abraão. Porque ele foi provado. Ele foi provado. Deus sabe. Deus conhece o meu e o seu coração. Conhece o meu e o seu. Algumas vezes, no ministério, eu vivi experiências com Deus assim, de provas. Teve uma época que a igreja aqui crescendo muito e o CDL se reuniu, o pastor, precisamos aumentar seu salário. Eu falei, maravilha, glória a Deus. Eu falei, não, vamos aumentar. E eu coloquei um valor na minha cabeça. Então, na próxima reunião a gente fala com o senhor e tal, reunia todo mês. Na outra reunião, o CDL vem e fala, pastor, decidimos, o valor é tal. Irmãos, eu olhei o valor, eu falei assim, baixo mais.
A igreja está arrecadando muito bem. Eu nunca decidi o meu salário aqui. Era o CDL que resolvia. E eu falei assim, não, baixo. Aí eu peguei e falei com os irmãos. Ô irmãos, a igreja pode ser mais generosa. Você pode ser mais generoso. A arrecadação da igreja está boa. A igreja está crescendo. E tudo. E eles, humildemente, não, pastor, então, o que o senhor acha que pode ser? Eu falei o valor. Ele disse assim, não, dá para pagar? A tesoureira estava junto, falou, não, dá. Assim. Né? Falei, não, então, tudo bem. Tudo bem. Então, beleza. Saí daqui felizão, fui para casa. De madrugada, o Senhor me chama, orando, e ele fala comigo assim, aquele salário lá não é o que eu te dei. O que eu te dei é aquele outro lá, aquele salário. Esse aí é por sua conta. Deus, não tem misericórdia, me perdoa. Me perdoa. Eu reúno o CDL de novo. Não, me perdoa, Deus. Não, eu quero é a sua bênção. Quero a sua bênção. Me perdoa. Reuni o CDL de novo. Irmãos, me perdoa. Contei para eles a experiência que eu tinha tido com Deus de madrugada. Ó, foi homem que falou comigo, não foi Deus. Contei para eles. Então, ó, volta, vocês falaram lá. Volta, vocês falaram lá. Me desculpem, me perdoem. Eu quero é a bênção de Deus, é isso que me importa. Isso aqui vai ser o suficiente a resolver. O CDL ficou assim, espantado, foi para eles um testemunho, passou. Passado um tempo, uns meses, um ano, sei lá, o CDL reúne de novo, pastor, precisamos mexer no seu salário, nós vamos aumentar o salário do senhor de novo. Glória a Deus. Glória a Deus, fico feliz, né? Então, beleza. Então vocês oram lá e resolvam. Passado 15 dias me chamaram na reunião, pastor, é tanto o salário do senhor. Eu falei, beleza, foi, tá bom? Não falo mais nada, tá? Não falo mais nada, tá? Tá tudo certo, tudo certo. Só que dessa vez aconteceu o contrário. Eu fui orar e Deus virou para mim e falou assim, que ó, não é esse salário que eu tenho para você. Eles não oraram, eles não me buscaram, não me perguntaram, eles decidiram por eles mesmos. Quero que você o reúne e fale com eles. Que eu mandei avisá-los dessa forma. Cheguei, chamei eles na reunião, de novo, disse, ó, agora é o contrário. Agora a pipoca estourou pro lado de vocês. Deus falou assim, 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 todo mundo baixou a cabeça. Virou para mim, isso é verdade. Nós não oramos. É verdade. Então, esquece. Nós vamos orar, nos dá 15 dias. Nós vamos orar e vamos buscar de Deus uma direção. Nessa noite, Deus falou comigo o valor do salário. Deus falou comigo o valor. Passado 15 dias, eles voltaram e me perguntaram, pastor, dá uma sugestão. Eu falei, eu? Nem pensar. Nem pensar. Vocês que se resolvam com Deus. Ou não, porque Deus colocou no nosso coração um valor. Deus colocou um valor no nosso coração. Então, amém. Amém. A hora que eles falaram o valor, era o mesmo valor que Deus tinha falado. Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Por que eu estou falando isso? Deus conhece o nosso coração. Essa obra é de quem? De Deus. De Deus. É Ele que sempre nos sustenta. É ou não é? Muitos aqui começaram quando não tinha nada. Passaram por provas e provas. Quem sustentou vocês? Deus. Por que quando cresce, nós vamos perder a independência dele?
Vamos achar que nós podemos decidir. Você está entendendo? Então, é essa dependência que nós não podemos perder. Se manter lá no topo, se manter lá, depende disso. Olha, uma coisa que muitos de nós perdemos: tempo de oração, tempo de leitura. Quando começamos, pagamos alto preço. Jejum, oração, leitura, tempo com Deus, busca, monte, vigília. Verdade ou mentira? Não tem limite. Mas quando crescemos e alcançamos um certo patamar, a gente acha que não precisa mais. Não, já conheço muito. Principalmente quando Deus revela muitas coisas para nós. Deus fala conosco, Deus revela, a gente acha que não precisa mais. Não, nossa. Já tocou a santo. Né? Não, jejuar agora é para os novatos. Está começando agora, já jejuei muito na vida, já orei muito. Agora, não. Não. A gente começa a descer o estagno. Fica ali. Tendo algo muito maior que Deus tem para nós, mas fica estagnado. Preço da liderança. Preço da liderança. Preço. Uma coisa importante que eu sempre busco saber é nos homens que são referências para mim. O que eu pergunto para eles é: como que é a sua vida diária com Deus? Falar a verdade. Falar a verdade. Pastor Lorival, quando eu sento com ele: Pastor Lorival, como é que é? É uma coisa que eu não perco de jeito nenhum no meu tempo com Deus. Olha, antes das 10 da manhã, vamos sair de casa. É eu e Deus. Você vai ouvir a história de David no show. A prioridade dele era o Senhor. O homem chegou a mais de 1,5 milhão de membros. Mas um lugar que ele nunca deixou de crescer foi na vida dele com Deus. Na vida dele com Deus. Acredito que ele cometeu muitos erros. Mas eu li livros, ouvi muitas histórias, ouvi muitos testemunhos dele. Uma coisa que ele sempre mostrava era a provação da fé. Como que Deus o provava nesses lugares. O provava. Deus quer nos levar a um lugar extraordinário. Mas a satisfação nos estagna. Nos estagna. E Ele sabe como provar e como ver o nosso coração. Deus não é doido de nos dar algo grande, sendo nós imaturos e irresponsáveis. Não é. Ele prova o nosso coração.